Mais uma vez, estamos juntos aqui, meus amigos, para dar sequência aos nossos trabalhos que realizamos nas terças-feiras. Terças-feiras é dia de nós fazermos oração para os nossos doentes, nossos pacientes, aqueles que estão sofrendo, que estão doentes do corpo, doentes da alma, né? Sempre orientando as criaturas que elas entendam que a doença não é um castigo de Deus, um castigo dos céus, nem que Deus esteja punindo alguém por algum erro que tenha cometido. Não, absolutamente não. É preciso que a gente tenha essa, essa visão para que a gente não fique achando que a gente Por está algum sendo erro. punido de alguma maneira, que não é verdade. E que a doença, geralmente, ela ocorre por é um aviso, é uma forma de despertamento da nossa consciência para que possamos transformar a nossa vida, modificar o nosso jeito de proceder. E geralmente quando a gente, como sugere Joana de Ângeles, sugeriu Emmanuel a Chico Xavier, e sugeriu a Dona de Ângeles Anivaldo Franco, essa conversa com a doença. Conversa com a doença, que a doença vai responder para você, vai te dizer por que que ela está ali, por que ela apareceu ali, né? Então, essa forma de entender é uma forma bastante inteligente e, digamos assim, terapêutica, porque nos ajuda a reformularmos os nossos conceitos, as nossas ideias e transformarmos a nossa vida às vezes, de uma situação difícil, de uma situação complexa, de sofrimento, para uma situação de equilíbrio, de bem-estar, né? Em que nós podemos certamente compreender, entender as dificuldades pelas quais passamos. E então hoje nós vamos fazer a nossa oração. A oração também é dirigida para os que encarnaram, aqueles irmãos que nos antecederam na grande viagem, na viagem de retorno à pátria espiritual. E hoje nós chegamos aqui um pouquinho atrasados porque nós estávamos em trabalho, né? Estávamos cuidando não dos doentes da alma, mas dos doentes do corpo. E ficamos agora, nesse momento, chegamos aqui um pouquinho depois do horário. Eu fiquei estranhando porque estou olhando aqui o chat, estou vendo que chat no YouTube, e não estou aqui, estou vendo que temos aqui apenas uma companheira de bastante longe, né? Lá de Constantina. Que, aliás, acho que ela não está em Constantina, está em Passo Fundo, não é, Leia? Acho que você está em Passo Fundo ainda, cuidando da Linísia, sua filhinha que está cuidando da saúde. Vamos orar por ela também hoje, que a nossa oração vai para ela. Então nós vamos orar pelos doentes, pelos que estão sofrendo e pelos desencarnados, dizendo assim: Pai amoroso de Deus, e de amor, nós aqui nos encontramos um punhado das tuas ovelhas a te rogar a tua bênção e amparo para as nossas vidas. Que possamos entender as necessidades que temos de reformular os nossos passos, de afastarmos de nós as coisas que são complicadas, que fazem
caminhar pelas sendas da ignorância e da maldade. Que possamos entronizar as nossas vidas sempre nos acontecimentos do bem e do amor. Possamos perceber sempre as nossas necessidades e sermos sempre criaturas voltadas para o bem, para a construção do amor, da fraternidade, do entendimento. Que tu, Senhor, nos abençoe a todos. Abençoe os doentes, aliviando-lhes os sofrimentos, dando-lhes a certeza de que apenas necessitam conhecer as suas dificuldades, as mais íntimas, as mais internas, para que as suas, as suas doenças, as suas patologias sejam corrigidas e seja rapidamente alcançado o equilíbrio da sua alma, que vai equilibrar também o seu corpo e afastar dele os sofrimentos e as dores. E possamos também nos lembrar dos nossos irmãozinhos que já partiram desta vida, deixando aqui o seu corpo de carne, e que ainda não conseguiram clarear a sua mente e entender que já se transpuseram os umbrais da vida, daquela que chamamos de vida futura, da vida que continua, porque sabemos que a vida é contínua, uma vez que saímos da vida e continuamos na vida. E o fato de estarmos hoje tão vivos quanto antes estávamos nos remete à grande responsabilidade de continuarmos o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho, pelo nosso progresso, pela, pela, pelo esforço que devemos fazer para adquirir as virtudes necessárias à busca da perfeição, para seguir a recomendação de Jesus de Nazaré. Sede perfeito, quão perfeito é o Pai que está no céu. E as oportunidades são múltiplas e são muito constantes em nossas vidas. E possamos aproveitá-las. Jesus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe mais uma vez nesse dia, como tem feito todos os dias. Que assim seja. Então, meus amigos, aqui nós estamos. A Léa diz que já está em Constantina, quer dizer, já voltou para casa, né? Ela estava em Passo Fundo, mas já não está mais. Então o nosso estudo de hoje é um estudo breve, porque nós vamos repetir o estudo que fizemos da vez passada, em que nós estudamos a separação da alma do corpo. Isso ocorre quando aquele fenômeno que a gente equivocadamente chama de morte, ocorre. Porque morrer, ninguém morre, né? Não existe a morte. Nós apenas nos transmudamos, nos transvertimos de dimensão. Saímos da dimensão física e vamos para a dimensão espiritual. Portanto, essa é a nossa saga, a nossa forma de buscar o conhecimento, buscar a evolução, buscar aquilo que nós já temos repetido muitas vezes aqui, é a busca da perfeição, para que possamos, não da perfeição absoluta, que é só do Pai Celestial, mas da perfeição relativa. Então, nós estamos hoje aqui dando boa noite para Léa Brum, dando boa noite para Maria das Graças, que nos acompanha sempre aqui a partir de Mendes, aqui na nossa cidade, né? E a pergunta que fizeram é o seguinte: quando a gente morre, será que morrer a gente vai sentir dor quando morre? Então fizeram essa pergunta. E essa é exatamente por isso que nós continuamos aqui no mesmo tema que da semana passada, porque parece que não ficou muito claro isso, porque será que a separação da alma do corpo vai ser dolorosa, né?
Eu costumo dizer para as pessoas que morrer não dói. Morrer não dói. Porque a dor, ela é a dor física, ela é do corpo físico. E como o corpo físico, quando o corpo morre, as funções fisiológicas cessam, né? E a oxigenação desaparece, vem a anóxia cerebral e a falta de oxigênio, e começa a gerar um acúmulo muito grande de gás carbônico. E o gás carbônico é um anestésico, né? Quando a gente está com muito gás carbônico no corpo, a gente fica meio anestesiado. Então, isso já seria uma explicação para entender que morrer não dói. Mas os espíritos dizem que não, a separação da alma do corpo não dói. O corpo sofre frequentemente mais duramente durante a vida física do que na hora da morte. Até porque o que faz a gente sentir a dor são as sensações. E as sensações, elas estão por conta da nossa consciência. E a consciência, nesse momento, está embotada. Portanto, né, a alma não toma parte nesse momento, porque ela já se desligou do corpo. Os sofrimentos que, às vezes, alguns espíritos referem nas reuniões mediúnicas, falando do sofrimento da hora da morte, né? São coisas das agonias que a pessoa sente, do medo que a pessoa talvez sinta, né, por aquele momento, que é um momento que a gente está absolutamente sozinho, né? Então, algumas vezes, no momento da morte, o espírito, em vez de se sentir sofrimento, sente prazer. Como com prazer? O prazer de se sentir liberto, de ver chegar ao fim. Isso, os espíritos falam assim: ver chegar ao fim o seu exílio. Quer dizer, ele estava no exílio, estava ali no corpo físico, e ver que conseguiu se libertar, né? Não está mais preso à matéria. Já pensou? Não ter conta da Light para pagar, não ter boleto, não ter cartão de crédito, não precisar de nada disso, gente. Não precisar trabalhar para comer, não precisar comer. Aí já é uma maravilha. A gente vai se libertar de uma porção de coisas complicadas e difíceis. Quando a pessoa chega a esse fim, né, quer dizer, que é o começo da vida espiritual, por uma morte natural, né, por um esgotamento dos órgãos, quer dizer, o fluido energético que alimenta a vida física vai se extinguindo, vai ficando já por um fim, né? Em consequência, por exemplo, da idade, de alguma doença consumptiva, o homem deixa a vida até sem perceber. Ele estava ali encarnado, de repente ele está desencarnado, é como se fosse uma lâmpada que fosse desligada. Tirou a corrente elétrica, não tem alimentação de corrente elétrica, pronto, apagou. E assim foi, né? E essa separação do corpo da alma, ela se faz quando se desabrocham, quer dizer, quando se desenlaçam, quando se são retirados os nós, quer dizer, os laços, não são nós, são laços que unem o corpo, né, a matéria, o corpo, ao espírito, que é através do perispírito, né? Essa retirada, muitas das vezes, é feita por técnicos especializados que são treinados para desatar esses laços que devem seguir, o que deve ser feito muito cuidadosamente. Isso não pode ser rompido de uma maneira abrupta, tem que ser feito de uma maneira carinhosa, de uma maneira especializada e tecnicamente bem feita. Existem espíritos que são treinados para fazer esse desenlace. Por isso que chama desenlace, retirada do laço. Não é? Então,
A separação não se opera instantaneamente. Ela faz-se uma transição lenta, né? Não há uma linha demarcatória. O indivíduo vai aos poucos saindo do corpo, vai aos poucos saindo do corpo, né? A alma se liberta gradualmente, não escapa. Os espíritos dizem assim: a alma não escapa do corpo como um passarinho que teve a porta da gaiola aberta e ele. Não é assim, não é desse, né? O espírito se liberta pouco a pouco dos seus laços que vão se desatando gradativamente e não podem ser quebrados. Por isso que quando a pessoa pratica o suicídio, por exemplo, e faz um rompimento violento da ligação do corpo com o espírito, às vezes há uma tendência de estar sofrendo. Por quê? Porque as dores do corpo ficam ainda impregnadas no perispírito. O rompimento não se vê da maneira natural, mas sim foi feito de uma maneira violenta, de uma maneira abrupta e irresponsável, de certa forma, porque violando leis que regem a vida e que só o Pai Celestial, o Criador, é que sabe como fazer para que essas leis possam ser modificadas, alteradas ou atendidas na sua essência, né? Durante a vida, né, os espíritos vai se ligar ao corpo físico, né, por esse envoltório, que o Allan Kardec chamou de semimaterial. Não existe semimaterial. É uma matéria diferente, uma matéria que a gente sabe hoje que a energia se transforma em matéria, a matéria é energia. E há formas de matéria que não que são, vamos dizer assim, transcendentes, que não são essa coisa que a gente está acostumado a pegar, medir, pesar. Existe matéria imponderável, né? Porque a ideia de que matéria é só aquilo que é ponderável, aquilo que pode ser pesado, medido né, enfim, apanhado pela nossa mão, essa ideia já mudou muito do século XX para cá. Nós já estamos no século XXI. Essa ideia foi alterada, né? Então, o espírito se liberta do corpo quando a vida orgânica foi interrompida. Por isso que pode fazer transplante, por exemplo, porque a vida orgânica pode estar ainda lá funcionando e o espírito já está muito longe dali. Às vezes, muito antes vamos dizer assim, da cessação total da vida orgânica, o espírito já está, distante do corpo, ele já reconhece, já se reconhece na vida espiritual há muito tempo, né? Para alguns, essa transição é mais ou menos rápida, né? E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, porque a pessoa apenas algumas horas depois da cessação das funções orgânicas, o espírito já está libertado, já se libertou dali. Mas para outras criaturas muito apegadas ainda à matéria, né, é muito menos rápido e pode durar, às vezes, até meses e até anos, né? Semanas, meses, o que não implica existir no corpo menos vitalidade, nem a possibilidade de que possa retornar à vida, né? Porque existe apenas o quê? Uma enorme afinidade do espírito com o corpo. E ele está muito afinizado e a pessoa usou muito o corpo e tem um apego muito grande ao corpo. E aí, isso atrapalha o desligamento, né? Não quer dizer que nós não devemos dar valor ao nosso corpo. Ele é muito valioso, ele é uma ferramenta de trabalho muito preciosa, a qual devemos sempre agradecer a Deus. Eu me lembro quando minha mãe desencarnou, na hora do fechamento do cofre onde o corpo dela foi colocado para ser lançado na Terra. Então, aquela hora que é uma hora difícil, a pessoa
tá se despedindo ali, e eu tive a intuição, né? Eu tive assim, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas tenho uma mediunidade intuitiva. E teve alguns médios, outros médios que estavam presentes, videntes, que viram chegar lá um índio com um arco e flecha, e dizer assim: vamos agradecer ao corpo, porque a minha mãe já estava longe dali. Aí eu fiz uma prece, né? Eu me lembro muito bem da prece que eu fiz, né? Agradecendo aquele corpo que ela conduziu durante cento e poucos anos, quase 101 anos, né? E que serviu de ferramenta de trabalho para ela, né? Serviu, inclusive, para ela me fornecer aquela câmera escura na qual eu pude ser materializado, que é o que as mães fazem para os filhos, que é cederem o seu útero, que é uma câmara de materialização dos espíritos, onde a gente se materializa no campo físico, né? Então, a questão da afinidade da pessoa com o seu corpo, ela está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Se a pessoa deu muito valor à matéria, né, ele vai ter mais dificuldade. E com efeito, é racional a gente, a gente conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre para se separar dela. É mais ou menos quando você gosta muito de uma pessoa e está muito dependente dela, ela tem que viajar, ir embora, vai ficar um tempo longe, a pessoa fica mais triste, mais pesarosa, parece que a pessoa morreu. E a pessoa está ali, mudou de país, por exemplo, né? Ao passo que a atividade intelectual, a atividade moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo, né? Porque a pessoa diz assim: será que a gente, quando morrer, vai para o céu, vai para o inferno? A gente vai para onde a gente já está. Se você está vivendo uma vida de céu, você vai para o céu. Se você vai estar vivendo uma vida terrível, que você está reclamando, está se sentindo mal na sua vida, você vai para esse lugar onde você já está. A gente vai para onde a gente já está, né? Então, quando chega a morte, a gente não vai para aqui, vai para ali, a gente vai permanecer naquele local que a gente já se encontra. Esse é, portanto, o resultado, né, as pessoas que estudam, que dão privilégio à vida intelectual, à vida espiritual, aos bons pensamentos, aos estudos feitos sobre todos os indivíduos que são observados depois da morte, né? E essas observações, Kardec fez essas observações, há um livro chamado Céu e Inferno, que é um livro que nasceu no Livro dos Espíritos, no qual há várias experiências, é um livro de casos, né? Estudo de casos, que a gente devia ler. É dividido em vários tipos por classificação de espíritos: os espíritos felizes, os espíritos culpados, os espíritos isso, aquilo. Tem vários, os criminosos, tem vários capítulos nesse livro com experiências práticas, porque a teoria é muito importante. A teoria explica as coisas que acontecem na prática, mas a teoria sem a prática, ela é inócua, ela é vazia, ela não dá. Um dos melhores livros escritos sobre mediunidade foi de um professor da Salpêtrière, lá na França, né? Onde Freud estudou, onde Charcot fazia suas experiências. E esse homem escreveu um desses, que agora não vou me lembrar o nome, né? Eu até sei o nome dele, mas não estou lembrando agora. Ele escreveu um livro fantástico, dizendo que a mediunidade não existia. Mas um livro muito bem escrito, um livro fantástico, racionalmente muito bem organizado, mas sem nenhuma experiência prática. Quer dizer, o valor daquela teoria ficou mais ou menos perdida, porque não tinha substância. E o que dá substância à teoria é a prática. E o Kardec apresenta nesse livro Céu e Inferno, apresenta lá as ideias e apresenta os testemunhos
daquelas criaturas que passaram através. Porque todas as religiões afirmam que a alma sobrevive ao corpo, que a sobrevivência é uma realidade. Mas a única que prova isso é o Espiritismo. Através de quê? Através de um dos seus princípios fundamentais, que é a mediunidade, né? Então, essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar horror da decomposição cadavérica. Tem espíritos que acompanham a decomposição do seu corpo ficam horrorizados daquilo, né? É, o espírito que se despertou de maneira suave da matéria, ele nem só vai se dar conta de que desencarnou mesmo, que muito tempo depois, ele não tem nem osso mais, até os ossos já desapareceram, porque a pessoa acorda vamos dizer assim, do sono da vida física, já na realidade da vida espiritual. E se sente completamente vivo, é até uma surpresa, especialmente para quem não acredita na sobrevivência. Ah, mas eu continuo vivo. E às vezes os espíritos mais elevados, eles têm dificuldade de comunicar àquela criatura que desencarnou que ela desencarnou. E vai ser um choque tão grande, ele tem tanto pavor da morte, que ele já morreu há muito tempo, mas não pode ser comunicado daquilo. Ele tem que ir gradativamente, devagarinho, percebendo que ele já não faz mais parte da vida encarnada, que ele já está no mundo espiritual, né? Então, há certos casos excepcionais e particulares, né, de certos gêneros de vida, e há certos gêneros de morte, que apresentam, por exemplo, alguns suicidas. Inclusive a ideia de que todo suicida vai para o Vale dos Suicidas, como está descrito no livro da Ivone do Amaral Pereira, né? Lá, o vale onde ficam muitos suicidas, mas nem todos os suicidas vão para ali. Alguns suicidas ficam perambulando por aí, né? Há casos e casos e casos. A própria Ivone do Amaral Pereira escreve vários casos de suicídio que não passaram por essa situação. E porque, como nós já discutimos aqui, a realidade é uma construção íntima de cada criatura. E aquilo que nós percebemos fora de nós é aquilo que está dentro de nós. Deixa eu cumprimentar aqui a Maria Gabriela, a Zélia, né? A Graça eu já falei. A Vera Lúcia Machado está aqui. A nossa Renilda querida, boa noite. Rainilda está aí já conosco de novo. Conseguiu entrar, Rainilda, que beleza. Você estava com dificuldade, ela estava com dificuldade, coitadinha, de entrar no novo canal. É tão fácil, basta botar o dedinho lá que vai, né? Bom, e a separação, então, definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Eu já falei isso. Às vezes, antes da cessação da vida orgânica, a alma já foi embora. Por isso que pode tirar os órgãos e doar para alguém que a pessoa nem está ali. Agora, se a pessoa é muito apegada ao corpo, aí pode ser que ela até, né? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo, ó, muito, muito para trás. E ele já não está mais na vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo. O homem, quer dizer, porque é preciso, quando ouvir a palavra homem, o espírito não é um homem, gente. O homem é o ser que está encarnado. Esse que é o homem. O homem é aquele ser que tem certidão de nascimento e certidão de óbito. O espírito não tem certidão de nascimento. Nem tem certidão de óbito porque não morre. Então não tem. Então, homem é a persona, a pessoa que nasceu, viveu um tempo na carne e depois encarnou. Esse é o homem, né?
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ao homem só é dado morrer uma única vez. Não tem nenhum homem que morra duas vezes, pode morrer uma vez. Agora, morre uma vez, vai para o mundo espiritual. O que é a alma que estava encarnada quando o corpo morre? Espírito. Aí vem para num outro corpo, reencarna. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Talvez o próximo tópico que vamos estudar vai ser a reencarnação. Vocês vão ver isso muito bem, né? Então nós temos, por exemplo, a atividade do coração. O sangue pode estar até circulando ainda e a alma já não está mais ali. Isso é muito comum acontecer. Será que na hora da morte, na hora que ocorre a morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração, uma espécie de êxtase, que lhe faça entrever o mundo no qual ela vai viver agora, quer dizer, porque é um pouco diferente, é um tipo de vida diferente. A gente não vai ter picanha, né? Não vai ter depilação, não vai ter unha postiça, não vai ter cabeleireiro. Não precisa. Para que nada disso, gente? A pessoa desencarnou, não precisa de nada disso. Você vai ficar com o seu cabelo lindo só com o seu pensamento. Você pensa num cabelo bem bonito, do jeito que você quiser, pá, na hora o perispírito constrói aquilo. É tudo no pensamento, gente. É uma coisa maravilhosa, né? Então, frequentemente, a alma sente quando se datam os laços que unem o espírito à matéria, ela faz então alguns esforços para que isso possa se romper de vez mesmo, rapidamente. Já estando em parte desligada da matéria, ela consegue ver o futuro espiritual e ver desenrolar diante dela, né, um mundo novo, e se alegra por antecipação daquela situação. E vai encontrar com aquelas pessoas com as quais tem afinidade. Algumas que ela tem afinidade que ela nem lembra mais, que são de outras encarnações. Coisas assim. Há vários exemplos escritos na literatura espírita sobre isso, né? Então, a gente deve sempre, respondendo a pergunta, se morrer dói, né? Que foi a pergunta que fez com que a gente retornasse nesse tema, porque nós já estamos lá na frente, já estudamos a perturbação espírita, já estamos na pluralidade da existência, que é o próximo tópico que nós vamos estudar, que é a reencarnação, né? Então a pergunta que é: desencarnar será que dói? Não, morrer não dói, gente. Pode ficar tranquilo. Quando chegar a sua hora, você vai partir, não vai sentir nada. Vai ser uma coisa suave. Você vai depois até dar uma comunicação assim: ai, gente, por que eu já não morri antes? Eu me lembro há pouco tempo atrás, uns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, eu estava sentado na mesa e ia almoçar. De repente eu comecei a ver tudo escuro, falei assim: estou cego, não estou vendo mais nada. Puf, e perdi a consciência. Quando eu recuperei a consciência, eu estava sendo carregado para o hospital. Aí o carro parou na porta do hospital, eu já pulei do lugar onde eu estava e fui andando e entrei dentro do hospital. Eu tinha consciência, eu tinha perdido a consciência por um tempo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei acordado, mas não deve ter sido muito tempo, não. Eu sei que depois depois, quando eu estava sem consciência, desacordado, gente, eu senti uma coisa tão boa, uma sensação de leveza, de bem-estar tão fantástico, uma coisa tão maravilhosa. Eu falei assim: se morrer eu for assim, tá muito bom demais, eu vou gostar demais. E interessante, quando eu saí dali, aí tive que ficar no hospital, aí fizeram uma opção de exames, eletro e tal, depois mandaram fazer tomografia da cabeça, né, ressonância magnética, para ver se eu não tinha um tumor, que pode acontecer uma coisa dessa. Então a gente tem que ter consciência de fazer os exames. Não deu nada, todos os meus exames eram normais. Mas eu sei que eu saí dali daquela situação, eu parecia que eu tinha renovado uns 10 ou 15 anos.
cheguei voltei cheio de energia, de vontade de fazer coisas. Eu me lembro que eu parei, eu fui fazer o exame na Santa Casa de Barra do Piraí, que é aqui perto de mim, e já estava fechando o expediente, e a moça técnica que ia fazer o exame ficou aguardando, esperando eu chegar. Ela foi avisada, ela já estava fora do horário dela, já teve essa consideração comigo, e aí ela ficou me esperando. Eu cheguei, fiz o exame foi rápido, e enfim. E quando eu saí dali, eu falei assim: estou querendo trabalhar aqui em Barra do Piraí. Passei numa clínica, entrei lá e fui conversar com a dona da clínica para contratar um horário para eu atender lá. Eu tinha acabado de ficar desacordado, as pessoas estavam doentes. Gente, eu estava animadíssimo, estava feliz da vida. Saí desse quadro de uma maneira. Eu até achei que eu fui desacordado para ser injetado um bocado de fluido vital na minha estrutura física. E de lá para cá eu tenho ficado me sentindo tão renovado, tão animado, tão bem disposto. É isso, né? Eu não sei o que vocês acham. É, tem a Elisete Porto também está aí, eu não falei com ela. Ela, deixa ficar teu nome Renilda, Nilda, minha filha, não tem importância, é você, eu sei que é você, né? Você vai ficar, você não pode ficar com saudade de. Você não vai ficar com saudade da gente, mas a gente fica com saudade de você quando você não vem. Fica aqui, minha querida. Você agora é a Rainilda, que é Renilda Nilda. Pronto. Fica assim. Tá bom, é o pseudônimo. Arrumamos um pseudônimo para você, né? Então é isso. Por exemplo, a nossa querida Zélia Graça tá com o nome aqui de Carlos Graça. Ela não é Carlos Graça. Carlos Graça era o nome do esposo dela, que já desencarnou, ao qual ela homenageia colocando o nome dele. Eu sempre falo para vocês, está aqui, vocês veem aqui. Carlos Graça é a Zélia Graça, viúva do Carlos Graça, meu amigo, que está no mundo espiritual, muito ativo, trabalhando já, fazendo uma coisa interessante. Então, é isso aí, gente. Então vamos continuar trabalhando e tendo consciência de que estamos felizes e estamos caminhando para a renovação da nossa alma. E havemos de encontrar sempre os nossos irmãos espirituais, nos concedendo ajuda, amparo e para todos nós. Vamos agradecer, então, nesse momento e espero encontrar vocês novamente sexta-feira no nosso estudo sobre saúde, não é? Nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. É o tema que nós estamos estudando. Estamos estudando a consciência. Vamos continuar nesse estudo. Eu prometi que eu ia desdobrar aqueles 10 tópicos, as 10 leis da felicidade do Augusto Cury. Nós vamos começar a trabalhar com isso na próxima sexta-feira. Deus abençoe a todos vocês, nos dê a sua paz e que a gente possa estar sempre junto e confiante de que somos espíritos imortais, não vamos morrer, ninguém está aqui para sofrer, ninguém tem que ficar doente, a doença é uma opção, a gente ficará doente ou saudável dependendo da nossa vontade. Aprendamos isso, meus irmãos. Isso vai ser de grande valia para as nossas vidas. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Um beijo no coração de cada um de vocês.